Pessoal, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo um pouquinho sobre Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo 37 vai tratar de José, José e seus irmãos. José é vendido e levado para o Egito. José na casa de Potifar. José explica os sonhos do rei. Os irmãos de José vão até o Egito. Então, meus queridos irmãos, vamos falar um pouquinho sobre José. Vamos lá, então vamos para a leitura de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? Os primeiros 5 livros da Bíblia chamados de Pentateuco ou Torá. Vamos ler a partir do 37. Vamos realizar a leitura? No capítulo 37, um breve resumo. Aqui começa a história da família de Jacó, que vai até o fim do livro de Gênesis. É realmente a história de José e seus irmãos. Gênesis dá mais atenção a José do que a qualquer um dos outros patriarcas. José é um homem de fé e de caráter. Deus cuida dele e no fim ele se torna o salvador da sua família. Amém, irmãos? Vamos à leitura. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Esta é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais José do que a eles, e por isso tinha ódio dele, e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Ai, é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem, que eu vou contar um sonho que tive. Sonhei que estávamos no campus amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe ficou de pé, e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho a seus irmãos. Ele disse assim: e tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um pequeno resumo. Movidos por ódio, os irmãos de José vendem como escravo. Depois enganam o velho pai, levando-o a acreditar que seu filho querido tinha sido morto, mas o final da história está nas mãos de Deus. Um dia os irmãos de José levar a leitura do texto. Um dia os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto das cidades de Siquém. Então Jacó disse a José: venha cá, vou mandar você até Siquém, onde seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: vá lá e veja os seus irmãos
e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali do vale de Hebron, Jacó mandou que José fosse até Siquém. E ele foi. Quando chegou lá, ele foi andando pelo campo. Aí um homem ouviu e perguntou: O que você está procurando? Estou procurando meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí, em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? Os homens respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os irmãos e achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegassem perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: Não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço, aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois pegaram e jogaram no poço, que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de essências. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é o nosso irmão, é de nosso sangue. Os irmãos concordam. Quando alguns negociantes militantes passaram por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica de seu filho? Jacó respondeu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Um pequeno resumo. A história de Judá e Tamar. A história de Judá e Tamar, que interrompe a história de José, é importante porque fala do nascimento de Pérez, um dos antepassados do rei Davi e de Jesus. Também mostra alguns dos costumes e normas de conduta daquele tempo, mais do que lutar pelo direito de ter um filho. Tamar está preocupada em garantir os direitos de seu falecido marido, de ter seu nome preservado através de um descendente. Para tanto, Tamar colocou em jogo a sua história e a sua própria vida. Acabou entrando na lista dos antepassados do Messias. Capítulo 38. Por esse tempo, Judá se separou de seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Irá, que era da cidade de Adulam.
Ali Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu chamado Suá. Judá casou com ela e ela te deu um filho, a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, a quem pôs o nome de Selá. Judá estava em Quizebe quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva de seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva de seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e mandou também e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte à casa de seu pai e continue viúva até que seu filho Selá fique adulto. Ele disse isso porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai dela. Passando algum tempo, a mulher de Judá morreu quando acabou de luto. Judá foi até Timate, onde estava cortando a lã das ovelhas, e o seu amigo Irá de Adulã foi com ele. Alguém contou a Tamar que o seu sogro e Timate a fim de cortar a lã de suas ovelhas. Então ela trocou de roupa, deixando de lado suas roupas de viúva, cobriu o rosto com um véu e disfarçou. Em seguida foi e se sentou perto da entrada da cidade de Enaim, que ficava no caminho de Timate. Ela fez isso porque sabia muito bem que Selá já era homem feito, mas Judá não havia mandado que ele casasse com ela. Quando Judá a viu, pensou que era uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele foi falar com ela na beira do caminho, sem saber que era sua nora, e disse: você quer ir para a cama comigo? Ela perguntou: quanto é que você paga? Ele respondeu: eu lhe mando um cabrito do meu rebanho. Está bem, disse ela, mas deixe alguma coisa comigo como garantia de que você vai mandar o cabrito. Judá perguntou: o que você quer que eu deixe? Ela respondeu: o seu cisnete com o cordão e também o bastão que você tem na mão. Então Judá entregou os objetos. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida. Tamar voltou para casa, tirou o véu e vestiu suas próprias roupas de viúva. Mais tarde, Judá mandou o seu amigo Ira levar o cabrito e trazer de volta os objetos que havia deixado com ela. Mas Ira não encontrou. Ele perguntou aos homens de Enaim se sabiam onde estava a prostituta que costumava ficar na beira da estrada. Aqui não estava nenhuma prostituta, foi a resposta deles. Ira voltou e disse a Judá: não encontrei mulher. E os homens do lugar disseram que ali nunca havia estado nenhuma prostituta. Então Judá disse: pois ela que fique com as minhas coisas, assim ninguém vai zombar de nós. Eu mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados uns 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora agiu como prostituta e agora está grávida. Aí Judá disse: tragam essa mulher para fora a fim de ser queimada. Quando estava tirando da sua casa, ela mandou dizer ao seu sogro: quem me engravidou foi o dono destas coisas. Examine e veja de quem são o sinete com o cordão e o bastão. Judá reconheceu as coisas e disse: ela tem mais razão do que eu, pois prometi casá-la com meu filho Selá, mas não cumpri a promessa, e nunca mais teve relações com ela. Na hora de Tamar dar luz, descobriram que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs
uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse: esse saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro. Então a parteira disse: como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez. Depois nasceu outro que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zera. José na casa de Potifar. Pequeno resumo. Aqui continua a história de José, que tinha sido interrompida pela história de Judá e Tamar. Este episódio mostra duas coisas. Deus sempre abençoou José. José viveu uma vida agradável a Deus. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era o capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa de seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim José ganhou simpatia do seu dono, que pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta do que tudo era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou ao lar dos egípcios e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupou com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem e simpático. Algum tempo depois, a mulher de seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse: venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que eu quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra o meu Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa em suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só este hebreu que o meu marido trouxe para casa, está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relação comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltasse. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e pôs na cadeira onde ficavam os presos do rei. Na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia dos carcereiros. Ele pôs José como empregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois José estava com ele, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo que fazia. José explica dois sonhos. José explica dois sonhos do chefe dos copeiros e do chefe dos padeiros, pois o Senhor está com ele. Mais tarde, o chefe dos copeiros vai ajudar José. Passado algum tempo, o rei do Egito fora ofendido por dois de seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros
que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os dois e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar dele. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho e disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e elas viravam uvas maduras. E eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e entregava ao rei. José disse: explicação é a seguinte: 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre-se de mim e, por favor, tenha bondade de falar do meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair dessa cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito não fiz nada para vir para parar na cadeia. Quando o chefe dos copeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o Senhor quer dizer isto, os 3 cestos são 3 dias, daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois de seu corpo será sepultado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois o rei comemorou o seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viesse ao banquete. E aconteceu exatamente o que ele já tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho e serviu vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. José explica os sonhos aos reis. Agora chegou o momento decisivo na vida de José, e os sonhos que ele havia tido quando ainda morava na casa vão se cumprir. Depois de 2 anos na prisão, ele é chamado para explicar o sonho do rei do Egito, o que ele pode fazer, porque o Senhor está com ele. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começavam a comer o capim na beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliam as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele fez 7 espigas de trigo que saíram de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas, queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliam as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os sonhos, mas nenhum sábio foi capaz de dar explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia. Na casa do capitão da guarda, certa noite,
Cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na casa estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam fazer, e tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé à beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. E toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como este. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigos boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: só um minutinho, pessoal. Vou pegar um pouquinho d'água que acabou aqui. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. São 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ao rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve comida, que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim o mantimento servirá para abastecer o país durante 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito. Agora José se torna a 2ª mais alta autoridade de todo o Egito. Ele será o salvador não somente dos egípcios, mas também das pessoas de outros países. O conselheiro
O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Nesse momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestisse com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em o pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto no cargo de governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zenafrede Paneia, e lhe deu como esposa Azenate, filha de Potifera, que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José juntou todos os cereais e os guardou em armazéns da cidade, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia areia de praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a minha família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus deu meus filhos no país onde tenho no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito e como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países os povos passavam fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começavam a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender os cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Os irmãos de José vão até o Egito. Esse é o primeiro encontro de José com seus irmãos desde que eles, mais de 20 anos atrás, o haviam vendido como escravo a um grupo de ismaelitas. José, agora com 40 anos de idade, os irmãos não reconhecem, e José faz de conta que não os reconhece e que não entende o que eles estão dizendo uns aos outros. Acima de tudo, José quer ver de novo Benjamim, o seu único irmão por parte de pai e de mãe. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos seus filhos: por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais, para que não morremos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com ele. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimentos junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Quando os irmãos de José chegaram, eles se
ajoelharam em frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo José viu os seus irmãos e os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Ele perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? De terra de Canaã. Respondeu: queremos comprar mantimentos. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito e disse: vocês são espiões que vieram para ver os nossos pontos fracos de nosso país. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimento. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor. Somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos de nosso país. Eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filho do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com meu pai. José respondeu: e como disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. Eu pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casas, levando mantimento para matar a fome das suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará que vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rubem disse assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso, agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estavam entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Os irmãos de José voltaram para Canaã. Os 9 irmãos voltaram para casas e contam ao pai tudo o que havia acontecido com eles no Egito e aquilo que o governador do Egito havia exigido deles. Jacó recusa enviar Benjamim com eles de volta para o Egito. José mandou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos dos irmãos e haviam trazidos e que devolvesse o dinheiro de cada um, colocando-os nos sacos de mantimentos, e também que lhes dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregavam os jumentos com mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram no lugar onde iam passar a noite, um deles abriu o saco para dar comida a seu animal e viu que seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no meu saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo. Perguntavam uns aos outros: o que será isto que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido com eles e disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido a seu país como espiões. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões, somos ao todo 12 irmãos,
filhos do mesmo pai, mas um de nossos irmãos desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: eu tenho um jeito de descobrir se vocês são honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e os outros vão voltar levando um pouco de mantimento para suas famílias que estão passando fome, mas tragam aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. E aconteceu que, quando despejavam o mantimento, cada um achou na boca do saco um saquinho de seu dinheiro. Quando eles e seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? Vocês não está com a gente. Esse meão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim, e quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rúben disse ao pai: deixa que eu tomo conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o Senhor. Se não o trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: o meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês matariam de tristeza este velho. Os irmãos de José voltam para o Egito. Agora Judá procura convencer o pai Jacó que eles precisam levar consigo o irmão mais novo, Benjamim. Quando voltaram para o Egito, se o Benjamim não estiver com eles, eles não conseguirão comprar mantimentos. Finalmente, Jacó, muito triste, concorda. A fome continuava muito grande em Canaã. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido no Egito, Jacó disse aos filhos: voltem ao Egito e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lembrou: aquele homem deixou bem claro que, se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimentos para o Senhor. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Jacó disse: por que vocês fazem cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinha outro irmão? Eles responderam: aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm um irmão? Nós tivemos de responder às perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o outro irmão? Aí Judá disse ao pai: deixe o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo, e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não trouxer de volta são e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então o pai disse: já que não existe outro jeito, façam o seguinte: ponham nos sacos alguns presentes para o homem. Levem os melhores produtos dessa terra, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes, amêndoas. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada no saco, na boca dos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Levem o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que Deus, o Todo-Poderoso, faça com que ele tenha pena de vocês e deixe o seu outro irmão Benjamim, seu outro irmão e Benjamim voltarem para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim os filhos de Jacó pegaram os
presentes e o dinheiro em dobro e foram para o Egito, levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu Benjamim, estava com eles e disse ao funcionário administrador da sua casa: leve esses homens até minha casa, mate um animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem e o levou o irmão até a casa de José. Quando chegaram lá, eles disseram com medo, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós os nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravos. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador: por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimentos, porém, quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos os sacos de mantimentos e na boca dos sacos cada um encontrou o seu dinheiro, encontrou o seu dinheiro, sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar mantimentos. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro nas bocas de mantimentos. Aí o administrador respondeu: fiquem tranquilos, não tenham medo. O Deus de vocês e o Deus seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimentos para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam. Depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam os presentes que iam entregar a José quando ele viesse ao meio-dia, pois já sabiam que iam almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram os presentes que haviam trazidos e ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse: e como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: o seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou de volta e, quando viu Benjamim, o seu irmão, por parte de seu pai, disse: é esse o irmão mais moço de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe, meu filho. Ao ver seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu e disse: sirvam o almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois por motivo religioso, era proibido comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, eles começavam a olhar uns para os outros, muito admirados. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José e deram Benjamim 5 vezes mais comida que os outros. E eles beberam com José até ficarem alegres. José continuou a enganar seus irmãos, que finalmente confessam seu pecado. A situação deles pioram e agora estão nas mãos de José. Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha os mantimentos, os sacos que esses homens trouxeram, e quando puderem carregar, ou ponha na boca do saco um dinheiro de cada um, e na boca do saco de mantimento que pertence ao irmão mais moço, põe um copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo como José havia mandado. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram da viagem com os seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade,
mas ainda não estavam longe. José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga o seguinte: por que vocês pegaram ou pagaram bem com mal? Por que roubaram o copo de prata de meu patrão? Ele usa esse copo para beber, para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador os alcançou e disse que José havia ordenado, eles responderam: por que o Senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós lhe trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos e dos mantimentos de cada um de nós. Então, por que iríamos roubar uma prata ou ouro da casa de seu patrão? Se o Senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos seus escravos. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo, e os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa os sacos de mantimentos no chão, e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada um saco de mantimentos, começando pelo mais velho até o mais moço, e o copo foi encontrado na boca do saco do mantimento de Benjamim. Então os irmãos rasgaram as suas roupas em sinal de tristezas, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e os seus irmãos chegaram em casa de José, ele ainda estava chegaram à casa de José, ele ainda estava ali. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: por que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar as coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aqueles com quem estava o copo. José disse: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com o copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Judá pede em favor de Benjamim. Essas palavras de Judá mostram que ele e os seus irmãos estão completamente arrependidos e que farão tudo o possível para não levar a maior tristeza ao velho pai. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o Senhor é como se fosse o próprio rei. O Senhor perguntou: você tem pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: temos pai já velho e um irmão mais moço, que nasceu quando o nosso pai já estava velho. O irmão rapazinho morreu. Agora ele é único da sua mãe, que está vivo, e o seu pai o ama muito. Aí o Senhor nos disse para trazer o rapazinho, porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar o seu pai, pois se deixasse, o pai morreria. Mas o Senhor disse que se ele não viesse, o Senhor não nos receberia. Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que o Senhor tinha dito. Depois ele nos mandou voltar para comprar mais mantimento. Nós respondemos: não podemos ir. Não seremos recebidos por aquele homem, senão se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então o nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher Raquel deu 2 filhos, um deles já me deixou, eu nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animal selvagem. E se agora vocês me tirarem este também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Agora o Senhor continuou Judá: se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que o seu pai perceber isso, vai morrer.
A vida dele está ligada com a vida do rapaz. E nós seríamos culpados de matar de tristeza o nosso pai, que está velho. E tem mais, eu garanti o meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo em lugar do rapaz. Permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. José conta quem é. Finalmente, José e seus irmãos fazem as pazes. Tudo havia acontecido de acordo com a vontade de Deus, para salvar a vida não somente da família de Jacó, como também muitas outras pessoas. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante de seus empregados, de todo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendidos a fim de ser trazidos para cá. Foi para salvar vidas de vocês que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me enviaram e mandaram para cá, mas foi o Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta de todo o palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa, digam ao meu pai que seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venham me ver logo, não demorem. O Senhor morará na região de Gozém, e assim ficará perto de mim. O Senhor e os seus filhos, os seus netos, e as suas ovelhas, e as suas cabras, e o seu gado, e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. Já continuou: todos vocês e Benjamim, o seu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José o abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os seus irmãos começaram a falar com ele. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E eles e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: diga aos seus irmãos que carreguem os animais e os voltem para a terra de Canaã, e me tragam o pai deles e as famílias deles, e eu lhes darei as melhores terras que há no Egito. E eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também o pai deles. E não se preocupem por deixar para trás coisas que têm, pois o melhor
que há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhes deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimentos para a viagem. Também lhe deu roupas novas, mas Benjamim deu 300 barras de pratas e 5 mudas de roupas para o pai. José mandou 10 jumentos carregados das melhores coisas do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, pão e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã, foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, ele é governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, e quando viu as carretas que haviam mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de morrer. Jacó e sua família vão para o Egito. Aqui começa uma etapa decisiva da história do povo de Deus. Jacó e todos os seus descendentes vão para o Egito, onde eles se tornarão uma grande nação. Deus promete que estará com eles e que levará o seu povo de volta a Canaã. Jacó partiu com tudo o que tinha e foi até Berseba, onde ofereceu sacrifício a Deus de Isaque, o seu pai. Naquela noite, Deus falou com ele numa visão e chamou assim: Jacó, Jacó, eu estou aqui. Respondeu ele e disse: eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, pois ali farei com que os seus descendentes se tornem uma grande nação. Eu irei para o Egito com você e trarei os seus descendentes de volta para esta terra. E quando você morrer, José estará ao seu lado. Então Jacó partiu a Berseba nas carretas que o rei do Egito havia mandado. Os filhos de Jacó levaram o pai, as esposas deles e os seus filhos pequenos. Jacó e todos os seus foram para o Egito, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguidos em Canaã. Jacó levou consigo todos os seus descendentes, isto é, filhos, filhas, netos e netas, os israelitas que foram para o Egito, isto é, Jacó e seus descendentes são os seguintes: Ruben, o filho mais velho de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Erzom, Carnim. Simeão e seus filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Zaú, que era filho de uma mulher de Canaã. Levi e os seus filhos, Gerson, Coabe, Merari, Judá e seus filhos, Será, Pérez e Zerá. Outros 2 filhos, e Onã, haviam morrido em Canaã. Os filhos de Pérez foram Erosen e Naum. Isacar e os seus filhos, Torá, Puá, Jazube, Sinon, Zebulon e os seus filhos, Zerebe, Eslon e Jarel. E esses foram os filhos que Leia deu a Jacó na Mesopotâmia, além da sua filha Dina, e os descendentes de Jacó e Leia eram 33. Gade e seus filhos, Zifião, Aagi, Zuni, Esbom, Eri, Erodi, Ereli, Ezer, e seus filhos Imã, Isvá, Isvi, Esberias, e irmã deles, que se chamavam Serra. Os filhos de Berias eram Eber e Maquiel. Esses 16 foram os descendentes de Jacó e Zilpa, a escrava que Labão deu à sua filha Leia. Raquel, mulher de Jacó, lhe tinha dado 2 filhos, José e Benjamim. Os filhos de José com Azenade foram Manassés e Efraim, que nasceram no Egito. Azenaide era filha de Potifera, sacerdote da cidade de Heliópolis. Os filhos de Benjamim foram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Nanã, Ali, Ros, Mupim, Upim e Arde. Esses 14 foram descendentes de Jacó e Raquel.
Dan e seu filho Asnui, Naphtali e seus filhos Jazel, Guri, Jezer e Zilém. Esses 7 foram os descendentes de Jacó. Bila, a escrava que Labão deu à sua filha Raquel. Ao todo foram para o Egito 66 descendentes diretos de Jacó, sem contar as mulheres de seus filhos. Os 2 filhos de José nasceram no Egito. Assim foi de 70 o total de pessoas da família de Jacó que foram para o Egito. A chegada ao Egito, os israelitas ficaram morando em Gozém, além de ser uma região muito fértil, ali eles também viveram afastados dos egípcios. Quando eles chegaram, José mandou aprontar o seu carro e foi para Gozém, a fim de encontrar com seu pai. Quando se encontraram, José abraçou e chorou, abraçado com ele por muito tempo. Então Jacó disse: já posso morrer, agora já vi você e sei que está vivo. Depois José disse aos irmãos e à família do pai: eu vou falar com o rei do Egito e vou dar a notícia de que meus irmãos e os parentes de meus pais que moravam em Canaã vieram para ficar comigo. Vou dizer ao rei que vocês são criadores de ovelhas e cabras e cuidam de gado. Direi que trouxeram as suas ovelhas, o gado e tudo o que tem. Quando o rei lhe perguntar qual é a profissão de vocês, digam que a vida inteira de vocês tem sido criadores de ovelhas, como foram os seus antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na região de Gozém, pois os egípcios detestam os pastores de ovelhas. Então José foi dar notícia ao rei e ele disse: meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém, com suas ovelhas e cabras e o seu gado e tudo que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Viemos morar nesse país porque a terra de Canaã não há pastores para animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: agora que seu pai e seus irmãos vieram ficar com vocês, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se, na sua opinião, houver entre eles homens capazes, ponham-nos como chefe dos que cuidam do meu gado. Depois José levou a Jacó, seu pai, e apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. E este perguntou: qual é a sua idade? Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis e eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras nas melhores regiões do Egito, perto da cidade de Ramessés, como o seu rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles, e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai e aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade de cada família. José como governador do Egito. José foi um governador eficiente e as medidas que tomou fizeram com que o rei fosse dono de toda a terra do Egito e os egípcios fossem seus escravos. José foi um governador eficiente. As medidas que ele tomou fizeram com que o rei fosse o dono de toda a terra do Egito e os egípcios fossem seus escravos. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentou cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos, e José juntava todo o dinheiro e levava para o palácio.
Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixes morrer de fome por aqui. Nosso dinheiro acabou. José respondeu: se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado, que eu trocarei por mantimento. E os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois, jumentos, e em troca lhe deu mantimentos, e durante todo aquele ano. O ano passou, e o ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimento. Seremos escravos do rei, e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimentos para que possamos viver, e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei, e José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. José disse ao povo: agora vocês e as suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui as sementes para semearem no campos, do que colhem, deem a quinta parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, e os seus filhos e as suas pessoas que moram com vocês. Eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. O último pedido de Jacó. A sentir que ia morrer, Jacó fez o último pedido a seu filho José. Queria ser sepultado junto aos seus antepassados. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gossém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se lhe posso pedir um favor, ponha a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Jacó abençoou José e seus filhos. Jacó não somente abençoou os 2 filhos de José, mas também os adotou como se fossem seus próprios filhos. Isso explica porque Manassés e Efraim, filhos de José, dão nome às 2 das 12 tribos de Israel, que quanto ao mais tem o nome dos filhos de Jacó. Algum tempo depois disseram a José que seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo os seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: o seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e se sentou na cama. Aí disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade da luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus
descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo: agora os seus filhos Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses dois me pertencem. Efraim e Manassés são meus, tanto como Ruben e Simeão. Se você tiver outros filhos, eles serão seus. E por serem irmãos de Efraim e Manassés, terão parte e herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quanto para minha infelicidade, ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu a sepultei ali na beira do caminho. Efrata é agora conhecida como Belém. Quando Jacó viu Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: e esses quem são? São os filhos que Deus me deu aqui no Egito, respondeu José. Jacó disse: ponha-os perto de mim, para que os lhe dê a minha bênção. Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, e ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: eu pensei que nunca mais ia ver vocês, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos. Então José tirou os dois do colo de seu pai, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida pegou Efraim a mão direita e Manassés a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou ao lado esquerdo de Jacó e Manassés ao lado direito. Jacó estendeu a bênção e cruzou-os, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a bênção a José, dizendo assim: ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa esses rapazes, abençoa-os, ó Deus. Tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje, que os abençoe o anjo que me tem livrado de todo o mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome de meus pais, Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou muito e viu o seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, por isso pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre Manassés. Explicou: não, pai, assim não. Este aqui é o meu filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será o mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: os israelitas usarão os nomes de vocês para dar bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça com vocês como fez com Efraim e com Manassés. Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: como você está vendo, eu vou morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco. Jacó abençoa os seus 12 filhos. Jacó, sabendo que vai morrer logo, chama os 12 filhos e dá cada um uma bênção especial. Em alguns casos, Jacó denuncia os crimes de seus filhos. Mais tarde também Moisés vai abençoar as 12 tribos. Jacó chamou os seus filhos e disse: fiquem em volta de mim, e eu lhes direi
o que vai acontecer com vocês. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escutem o que diz Israel, o seu pai. Ruben, você é meu filho mais velho, você é a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será mais importante, pois dormiu com a minha concubina, desonrando assim a cama de meu pai. Simeão e Levi são irmãos. Como as suas amas praticam violências, não estarei presente quando fizerem planos, não tomarei parte de suas reuniões, pois o seu furor mataram homens e por brincadeira aleijaram touros. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldita seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei em terra de Israel e os espalharei por meio de seu povo. Judá, os seus irmãos louvarão e se curvarão na sua frente. Você segurará os inimigos pelo pescoço. O meu filho Judá é como um leãozinho. Quando mata a sua vítima, ele se agacha e se deita como um leão e como uma leoa. Quem tem coragem de mexer com ele? Judá vai segurar o cetro do rei. E os seus descendentes sempre governarão as nações, lhe trarão presente, e os povos lhe obedecerão. Ele amarra o jumentinho numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho, cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, os seus dentes estão brancos de beber leite. Zebulão morrerá no litoral, onde haverá portos para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Isacar é como um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando viu que o país era bom, e agradei para descansar, ele se abaixou para colocassem as cargas nas suas costas, e sem reclamar trabalhou como escravo. Dan governará a sua própria gente, será como as outras tribos de Israel. Não será como uma cobra na beira da estrada, como uma serpente venenosa no caminho que morde a pata do cavalo, fazendo cair para trás o seu cavaleiro. Ó Senhor, meu Deus, espero que me salves. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas depois ele os perseguirá. A terra de Asser produzirá bons alimentos, dará alimentos que só reis merecem. Naphtali é uma corça solta que tem lindos filhotes. José é como uma planta perto de uma fonte. Ela dá muita fruta e os seus galhos sobem pelo muro. Os inimigos atacam com violência e perseguem com os seus arcos e flechas, porém o seu arco ficou firme e seus braços continuem fortes pela força do poderoso de Jacó, pelo nome de pastor, a rocha de Israel. O Deus de seu pai ajudará você. José, o Todo-Poderoso, lhe dará bênçãos do alto céu, bênçãos de água que ficarão debaixo da terra, bênçãos de muitos animais e muitos filhos, bênçãos de cereais e de flores, bênçãos de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Benjamim é como um lobo feroz, de manhã devorará a vítima e de tarde repartirá as sobras. São essas as 12 tribos de Israel, e foram essas as palavras que o pai disse a seus filhos quando os abençoou. E cada um deu a bênção especial, a morte e o sepultamento de Jacó. Aqui termina a história de Jacó, que começou em Gênesis. A Bíblia dá mais, Gênesis 25, a Bíblia dá mais informações a respeito de Jacó do que qualquer outra pessoa na história do povo de Israel. Jacó morreu com a idade de 147 anos e foi sepultado com grandes honrarias na caverna de Maquipela.
onde já estava sepultado os seus pais e os seus avós paternos e a sua esposa Leia. Então, meus queridos irmãos, agradeço aí a paciência de todas. Terminamos aí, falamos um pouquinho, né, em Gênesis 37, falamos de José, José e seus irmãos, José vendido para o Egito, José na casa de Potifar, José explica os sonhos do rei, os irmãos de José até o Egito. Beleza, meus irmãos? Uma leitura da palavra de Deus, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, tá bom? Valeu!